Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E com muita alegria, hoje estou recebendo a professora Maria Emília. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra fazer parte desse projeto. Estou muito feliz e espero poder contribuir não só com dados, né, para as pesquisas, os estudos que vocês fazem, mas também com a curiosidade que, em geral, as pessoas têm de saber como que é isso, né, dedicar uma vida ao magistério, à docência. É verdade, a honra é toda nossa. Bom, vamos iniciar então com as duas perguntas principais, né? A primeira delas é a seguinte: como a sua história de vida familiar, né, escolar, enfim, diferentes âmbitos aí dessa história, influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: conte um pouco de sua trajetória acadêmica, né, de formação, graduação, pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui. Os principais temas e projetos de trabalho, né, e como a docência se relaciona com essa trajetória. Então, fica bem à vontade aí. Ok, Obrigado. eu que agradeço. Eu vou começar aí por essa pergunta que você fez, a primeira questão, que você pergunta como que a minha história de vida influenciou a minha escolha de ser professora. E aí eu vou selecionar alguns episódios da minha vida, algumas etapas, né, da minha história familiar, escolar, acadêmica, para ilustrar como é que a minha história de vida desinfluenciou a minha profissão docente e como que ela, entre aspas, foi uma escolha. E aí eu vou dizer primeiro da minha infância e do contexto familiar em que eu nasci, porque eu acho que ele dá muitos elementos para a gente pensar depois a criança, a adolescente e, enfim, a mãe, a trabalhadora, a professora. Eu sou a última filha de um casal de idosos, eu cresci numa família, num círculo familiar muito restrito de pai e mãe idosos. Minha mãe estava com 44 anos quando engravidou de mim. Então, meus irmãos, né, já tinham se mudado de casa para estudar no interior, né, morávamos no interior de Minas Gerais, e meus irmãos, minhas irmãs, já tinham se mudado da casa dos pais para poder estudar, estavam em Belo Horizonte, um outro estava em Brasília, e, enfim, eu fui criada com meu pai e minha mãe. Num ambiente familiar muito restrito em termos de acesso a bens culturais. Não tínhamos televisão, não tinha biblioteca, não tinha livro, eu não tinha acesso a livro. Meus pais ficavam muito na roça e me levavam, porque eu era pequena, eu não tinha com quem ficar e eu não estudava ainda. Então, eu tive uma infância muito solitária e muito atípica, né? Porque eu brincava na roça com os brinquedos que eu fazia, que eu inventava. E aí era assim, de fazer arapuca, pegar passarinho, nadar em rio, subir em árvore, né? E aprender vendo meus pais com a lida da roça, né? E lá eu tenho, nessa primeira infância, né, eu tenho algumas marcas muito fortes do meu encontro com a química, porque meu pai, para cuidar da roça, ele me levava e ia me falando dos venenos, dos perigos,
de como é que plantava, como é que você protegia uma nascente, uma mata ciliar. Eu via minha mãe tingindo tecidos, extraindo, buscando, né, pigmentos, fazendo sabão, fazendo farinha, enfim, a lida da roça. Aos 7 anos, eu me estabeleço mais na cidade, porque aí sim eu tinha que ir para a escola. Eu não fiz pré-escola, né, a pré-escola existia na cidade para os filhos dos ricos, e eu fui para a escola analfabeta. Não conhecia, não tinha nenhum trato com o mundo letrado, né, nem de placas de rua, porque eu ficava muito era na roça. E ao contrário do meu marido, aos 7 anos, ninguém amarrou os meus sapatos na hora de eu ir para a escola e olhou no meu rosto e me disse que eu deveria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Eu fui para a escola porque tinha 7 anos e era a hora de ir. E a escola, para mim, o fundamental, a escola toda, para mim, foi muito sofrida, a vida inteira. Vida inteira. Escola, para mim, foi um grande problema. Mas no fundamental, eu li rápido. Eu li com 3 meses, eu fui alfabetizada na nos 3 porquinhos, que era o método global da Casa Santa, que depois, né, eu vim a conhecer na universidade, né, quem era, e As Mais Belas Histórias, que eu li de cabo a rabo, com 3 meses de alfabetização no método global. E o que me salvou a vida toda foi ler. Então, esse virou o meu pequeno, grande mundo. E ler o quê, se na minha casa não tinha livros? Né? Eu não podia ir para a rua, eu ia escondido, eu ia fugido, eu apanhava, era um inferno. Mas eu não podia ir porque eu não tinha ninguém para me proteger, meus pais eram idosos, eu não tinha irmãos, então, assim, eu era muito vigiada, mas muito moleca de rua, muito desatinada de subir em muro, soltar papagaio, correr atrás de pipa, né, e, tirar taquara para poder tirar bambu, para tirar taquara e fazer papagaio, fazer grude, fazer visgo, né. Enfim, eu era uma moleca. E a única coisa que eu fazia, assim, que era mais quieto, mais no meu mundo, era ler. E como lá em casa não tinha livro, mas eu tive a felicidade de encontrar, professoras normalistas com formação, de magistério normal, né, curso normal, que davam valor à leitura, e na escola tinha com muita frequência, não sei dizer qual, o horário da leitura. E a hora da leitura, a gente ia na biblioteca, eu me lembro, eu criança andando para ajudar a carregar os livros. Ia sempre um menino, uma menina, e a gente trazia nos braços os livros que já estavam separados pela diretora na diretoria, porque não tinha espaço de biblioteca, os livros ficaram na diretoria. E ali a gente tinha liberdade de escolher o livro e ler. A gente não podia levar para casa, porque não podia estragar os livros da escola, nem perder, nem nada. Mas a gente tinha muitas horas de leitura, também não sei dizer quais, tá. Quanto tempo que era, para a infância também muitas horas é muito relativo, né. E no 4º ano eu li toda a coleção do Monteiro Lobato, do 4º para o 5º ano. E eu já tinha lido muitas outras coisas que eu não me lembro o que tinha na escola, né. O único livro que foi sorteado na escola, para os estudantes, para os colegas da minha turma, era para quem nunca faltou de aula, e eu nunca tinha faltado.
exceto naquele mês, porque eu tive catapora. Então, nem esse livro da lebre e esqueci o nome, eu ganhei. Mas eu corri atrás de livros a vida inteira. Então, isso, sim, me salvou da ignorância. Para você ter uma ideia de quão desorientada eu era na escola, eu acho que deve ter sido no segundo ano, nas férias de julho, quando chegou agosto, que eu precisava dos cadernos para voltar para a escola, ninguém achava meus cadernos. Minha pasta estava vazia. E aí eu tive que contar em casa e apanhar por causa disso, porque eu tinha rasgado meus cadernos tudo e jogado fora, porque já era outro ano, porque já tinha passado as férias. Aí uma colega minha, criança, falou comigo assim: é assim, quando passa férias de Natal, que tem festa de Natal, aí a gente joga os cadernos fora. E você acredita que eu repeti isso com meus filhos? Eu joguei os cadernos de um deles aqui em casa fora, e eles contam isso morrendo de rir, que minha mãe não gosta de bagunça, de sujeira, que joga tudo fora, jogou até nossos cadernos. Então, assim, eu era muito desorientada, sabe, em termos de escola. Eu achava aquilo muito mágico, as sentenças matemáticas, para mim, assim, eu falava assim, eu não entendo como que a professora descobre essa mágica, sabe, porque eu não sei descobrir, eu não sei prever. Então, eu já tinha esse conflito com o aprendizado. No ginásio, transcorreu assim, com muita dificuldade, depois para entender aquele tanto de professor, e de entra um, sai outro, horário de trabalho. Às vezes tinha dia que eu levava o material o escolar da terça-feira e era quarta, ou de outro dia. E aí, assim, aquilo era um inferno na minha vida, o professor brigava e eu não entendia, sabe? Desnorteada. Eh, Aí, quando foi no ensino médio, que eu acho que é o momento mais, assim, concentrado, né, para poder as pessoas começarem a pensar, definir o que é que querem ser, né, tudo conspirou contra o magistério. Minhas irmãs todas tinham feito escola normal. A escola normal era paga e era muito cara, e meu pai não podia pagar para mim. Já tinha sido um transtorno na vida familiar pagar a escola para as minhas 3 irmãs mais velhas que eu, e as normalistas. E lá tinha a opção. A escola normal era só para as mulheres, eu poderia ter ido, mas eu não fui, porque meu pai não podia pagar. Então, a gente ia para a escola estadual, que foi o primeiro ano que a escola, o recreio ainda era separado, depois de homens e mulheres, e aí depois os pátios foram juntados. Tinham 2 pátios, era colégio de padre, estadual Dom Lustosa. E aí minhas irmãs entraram no meio e falou: não, ela não vai fazer magistério mesmo, não, que magistério não serve para nada. E, além do mais, não tem nem física, nem química, nem matemática. E depois ela não passa no vestibular. Então, ela vai fazer científico. Eu fui fazer o científico e eu tinha uma tia rica que me chamou na casa dela e falou comigo assim: olha, eu já conversei com era meu primo, sobrinho dela, para você fazer o curso comercial técnico em contabilidade à noite lá no colégio dele. Porque pobre tem que fazer contabilidade para poder passar num concurso do Banco do Brasil.
e eu vou te ensinar a fazer crochê, porque o dia que você não puder comprar uma roupa, você tricota e faz uma blusa para você ir para a rua. O único crochê que eu fiz na minha vida não serviu para pôr na mesa de ninguém, porque habilidade motora, esse negócio de régua, tesoura, detalhe, nunca foi comigo. Pipetar, buretar, olha, para mim sempre foi uma dificuldade. Eu fiquei reprovada em régua e tesoura. Minha mãe também tentou que eu fizesse um curso de corte e costura, mas eu não tinha jeito, tá? Eu era esperta na malandragem e na rua. Então, eu fiz o curso técnico de contabilidade, fiz o científico, e nesse período todos os colegas já sabiam o que eles queriam ser, né? Médico, dentista, advogado, não sei o quê e tal. E eu não queria nada. Eu não sabia de nada. Eu não gostava de nada. Eu ia mal em tudo. Aí, eu vou fazer uma pausa aqui nessa primeira parte, antes de continuar esse enredo do ensino médio, dos meus encontros com a química, para dizer o seguinte: sabe aquele documentário que chama Nunca Me Sonharam? É um documentário muito bacana, eu acho que vale a pena ver, né, principalmente para compreender a realidade dos estudantes nas escolas públicas, dos sonhos, das utopias, né. Então, nunca me sonharam professora, pelo contrário, né, e fizeram de tudo para que eu fosse o que quisesse, qualquer coisa não importava, mas não era pelo caminho do magistério. E aí, no ensino médio, eu tive 2 encontros definitivos na minha vida, definitivos não, decisivos para mim. Um encontro foi com um padre Caprácio, e outro foi com o professor Mauro Mendes Braga, professor da UFMG, meu cunhado, casado com minha irmã. E por que o padre? O padre era holandês, tinha vindo para o Brasil há muitos anos, não tinha aprendido a falar direito o português, e tinha esquecido a língua dele. Então, era uma coisa assim muito difícil de entender. A missa a gente entendia, porque a gente sabia de cor. E a igreja que ele celebrava era perto da minha casa. E eu tinha que ir à missa todo domingo de manhã, tinha que ir à missa cedinho. E o padre Caprácio era o único professor de química da cidade. E ele era terrível, terrível, sabe. Ele reprovava todo mundo. A fama era horrível. E aí, se a gente não conseguisse passar, eu não tinha para onde correr, porque não tinha outro professor de química, não tinha outra escola que eu pudesse estudar. E aí, a primeira aula, assim, já na primeira semana, foi decorar a tabela periódica. E eu morria de medo dele, da minha mãe e de escola. Aí no primeiro dia, lá nessa primeira semana, ele foi tomar a tabela periódica, ia perguntando para um por um, assim, ó. Aí a hora que chegou em mim, era o W. Eu falei: "Wolfram Tungsten". E aí todo mundo olhou assim, assustado, sabe. E ele: "Muito bem, Maria Emília, muito bem, Maria Emília", e tal. E a partir dali, eu comecei a ser tida como a boa em química, tá.
Então eu decorava tudo, né. Regra de Markovnikov, ele perguntou para mim na aula, porque aí ele começou a me desafiar. Aí fui lá no quadro, desenhei onde que o hidrogênio entrava e tal, enfim, caí nas graças do padre. No terceiro ano, eu vim a Belo Horizonte passar férias na casa de minha irmã, do segundo para o terceiro ano. E aí o meu cunhado, Mauro Mendes Braga, fazia doutorado e ele ia todos os dias da semana, das férias, inclusive sábado e domingo, ao DQ da UFMG, ler os dados da pesquisa dele. E eu não tinha onde ir, né, e aí ele me levava para dar uma voltinha, para passear. E me punha no fusquinha verde e nós 2 íamos no DQ. E aí ele me mostrou os laboratórios, os corredores, aquela imensidão, e ele lendo os dados, anotando, né, e aquilo me deu, assim, um encantamento, sabe. Eu falei assim: "Eu quero fazer química, eu vou fazer química". Aí vim para Belo Horizonte, né, no final do terceiro ano, eu estava com 17 anos, e precisava trabalhar. E ia estudar para fazer o vestibular, porque eu ia fazer química. E aí minha irmã mais velha, foi me visitar na casa da outra irmã e falou comigo assim: "Ô Maria Emília, você fez técnico em contabilidade? Você pode tirar seu CAT para você dar aula. Você vai lá no Humberto Rosa e vê se vocês não estão precisando de professor. É só você pegar esse ônibus aqui que ele desce lá na porta. Você pergunta onde é o Merci, você vai descer lá". E eu fui. E cheguei lá, ah, perguntei se precisava de professor e disse que eu tinha o CAT, que eu tinha feito técnico em contabilidade, e tinham umas aulas de contabilidade noturno. Eram pessoas que já eram contadoras, mas que precisavam ter o diploma de técnico para assinar, então eram pessoas, já mais velhas, né, casadas, enfim, e eu uma criança. Tanto que a hora que me pediram o meu documento de título de eleitor, eu disse: "Não tenho". Eles falaram: "Não tem como, todo mundo tem título de eleitor". Eu falei: "Não, é porque eu fiz 18 anos agora em janeiro, mas e eu tirei o título, mas eu não recebi ainda o título". Aí que se deram conta que tinham contratado uma criança, tá. No Humberto Rosas eu fiquei 9 anos dando aula. Aí dei aula de contabilidade, dei aula de matemática para o magistério, dei aula de matemática para a sétima série. Eu era um coringa na escola. Faltava professor, eles me pedia para ir lá falar alguma coisa para os estudantes, e enfim, era isso. Então, veja, eh, o outro dia eu estava lendo uma tese e tinha uma citação do Paulo Freire dizendo assim: "Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde". Pena que não houve tempo de eu contar para o Paulo Freire que eu comecei a ser professora, não na terça, mas na quarta, não às 4 horas da tarde, mas às 7 horas da noite. E eu estudava o dia todo, ia lá ensinar para eles débito, crédito, diário e razão, enfim. Eh, então veja só, eu acho que tem um pouco de acaso e um pouco de necessidade. Então, assim, como é que a minha vida influenciou na minha profissão docente, ela desinfluenciou, mas acabou sendo, constitutiva da minha pessoa. Então nada disso me determinou, mas tudo isso me constituiu.
nunca brinquei de casinha, de escolinha, nem de casinha, eu não tinha com quem brincar, eu brincava com brinquedo de rua, de roça, de moleque, né? Então, todos esses estereótipos, né, de se formar professor e influência e tal, não tive, né? Acaso e necessidade, eu acho que dá mais conta, né, dessa história do que as determinações. Mas o Paulo Freire também fala assim, na mesma sequência, a gente se forma permanentemente. E é isso, né? Então, eu me formei no e pelo trabalho. Aí eu vou falar depois da minha graduação, mas esse momento eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar, e eu tive que enfrentar uma condição de docente, né? Porque eu precisava de me virar. Eu estava, então, tinha completado 18 anos. Fui passar no vestibular no outro ano. No meio do curso, com 1 ano e meio de curso para 2 anos, eu me casei. Eu me casei muito jovem, eu me casei com 22 anos. E aí, eu acho que começa uma outra fase da minha vida que é interessante pensar nela como formadora também. Logo que eu começo a dar aula, eu me sindicalizo. O sindicato estava nas mãos do interventor, porque era a época da ditadura militar. Então, toda a movimentação, toda a articulação dos professores era por uma eleição para tirar esse interventor. Então, eu já começo a minha vida militando como professora, no sindicato dos professores. Estaduais? Não. A vida inteira eu fui professora, eu estudei a vida inteira em escola pública. E eu fui professora de rede privada metade da minha vida. Tá? E aí eu tinha que aprender a correr riscos calculados. Porque eu não podia ser demitida, eu não podia ser presa, eu já não morava com minhas irmãs mais, porque quem foi de rua foi de roça. Não, longe de casa é que não ia morar com a irmã mesmo, né? Foi só um período assim que eu vim para Belo Horizonte. Então, como eu tinha que garantir o meu sustento, eu não podia ser presa nem demitida. E aí eu aprendi que era importante dar aula em 2 colégios, porque se um me demitisse, eu tinha o outro para segurar. E tinha uma coisa que os estudantes sofriam, eu não sei como é que está isso hoje, mas quando começava o ano letivo, estava tudo certo. Eu fazia meu horário na escola, no colégio, onde eu ia dar aula, e fazia minha matrícula nas disciplinas daquele semestre. Quando chegava no segundo semestre, tinha novas matrículas, outras disciplinas, outros horários, mas o horário da escola era anual. E aí, a minha prioridade era o trabalho. Então, eu não podia cursar muitas das disciplinas que eram ofertadas só naquele horário, não tinha curso noturno. E então, assim, o curso ia capengando do jeito que dava, né? Um curso muito difícil, né? De cara eu descobri que eu tinha sido engalobada, que fazer química era muito difícil, né? Não era saber a regra de Markov-Nikov, não garantia nada, nem os elementos da tabela periódica. E a minha dificuldade com a escola continuava, né? De compreender, de passar, de ser aprovada. Tinha uma evasão muito grande da minha turma, formamos 2, as que foram aprovadas no vestibular junto comigo, formamos 2, e isso era uma Era crise. licenciatura ou era bacharelado? Não, você fazia os 2 concomitantemente, Era depois só química, né? era.
e aí depois você complementava lá com mais algumas disciplinas que era do bacharelado, tanto que eu formei em licenciatura, continuei o bacharelado, faltavam 2 disciplinas, mas aí eu já estava grávida e não podia fazer o laboratório. Aí falaram comigo: "Não, você faz o laboratório o ano que vem, semestre que vem, você faz agora só a parte teórica". Era físico-química moderna, tá, que é a mecânica quântica hoje, né. E aí, com a professora Heloísa Schor. Aí, eu resolvi fazer o concurso para o mestrado na faculdade de educação e fui para a faculdade de educação. Mas aí, antes, voltando aqui na minha história de militância. Então eu militava no movimento estudantil, porque eu era estudante, né, na Uni, tirar delegado para congresso de Uni, UEE, DCE, IDA, não sei o quê, e militava no movimento sindical, né, então eu fui forjada na luta política. Então lá eu li Marx, eu li Lenin, né, eu era do PCdoB, o PCdoB era um partido clandestino, e aí era outro risco que eu corria também, né, com essa militância, mas eu já aí eu estudei filosofia, eu estudei sociologia, eu estudei política, políticas públicas, né, e enfim, aí me abriu um universo, assim, enorme de compreensão e de visão de mundo. Na química, eu fui a primeira aluna bolsista do CNPq, no país. Os meus colegas de turmas mais avançadas falaram comigo assim: "Ô Maria Emília, tem uma bolsa que o CNPq vai dar para aluno, e é bolsa boa, é do CNPq". Devia ser tipo uns R$ 400 hoje, né. Eh, e tem vaga na orgânica e na inorgânica. Aí eu falei: "Ah, não, não gosto de orgânica não, é muita decoreba, eu não quero". Eu tinha sido aluna do professor Luiz Otávio Amaral, o Tavinho. E o Tavinho é um professor fantástico, sabe. O Tavinho me ensinou química. Tavinho virou, assim, a minha referência política, intelectual, meu amigo, meu colega e enfim, tá. Assim, foi a luz na minha vida. No departamento de química, foi o Tavinho. Aí eu falei: "Não, eu quero ir para inorgânica". E a vaga da inorgânica era com o professor Eucler Bento Paniagua, que era do CNPq, que tinha conseguido as bolsas. Aí eu fiz entrevista com ele, não tinha entrevista nenhuma, né, quer, não quer, queijada. E eu fui trabalhar, trabalhei no laboratório dele 2 anos, né, aí eu aprendi muita química, com os técnicos, com alunos de mestrado, doutorado que ele orientava. Lá eu conheci computador, né, ele era o único computador que tinha no departamento de química, ele me pôs sentada na frente do computador para poder fazer as coisas. Então, assim, foi, um mundo da química que se abriu para mim e foi muito bacana. Eu queria muito meus colegas, né, fazia o mestrado lá e já ia embora para a França fazer doutorado, e eu já estava estudando francês, querendo os cahiers todo, querendo ir, mas eu já estava casada e há 2 anos, né, porque eu falei, eu casei muito jovem, e quando eu me formei, eu tive meu primeiro filho. Então, assim, eu amadureci de uma vez num mundo de possibilidades e restrições. Meu marido falou: "Eu não vou sair do país, porque lá fora eu não vou conseguir nada". Eu ir embora para a França, ficar lá morando 2, eu conseguiria com o meu professor Eucler.
né? Mas, enfim, eu falei, pois então, eu vou fazer o concurso para o mestrado na Faculdade de Educação. Aí eu fui, fiz a prova, fiz uma boa prova, tinha prova de francês também, fiz uma boa prova, e fui para a entrevista, de barrigão. Aí foi outra conspiração contra essa barriga. Falaram comigo: "Ah, mas você está grávida, aí, quando que o neném vai nascer, como é que vai ser?". Aí eu disse: "Olha, eu preciso fazer essa pós-graduação, porque eu não posso parar, exatamente porque eu estou grávida. E gravidez para mim não é doença". Olha, eu fui a única que tirou 10 na entrevista, 100 na entrevista. "Ah, porque aqui não tem ninguém para te orientar". Eu a banca falou comigo, porque o povo da educação era o povo, olha, eu fui aluna no mestrado da Magda Soares, que eu tinha estudado no livro dela lá atrás, no colégio estadual, da Beatriz eu vinha ser amiga, colega, né, depois. Mas do Oder, do Miguel Arroio, do Cury, Beatriz, de física. Beatriz Alvarenga, sim. Que foi uma perda agora recente, né? Foi 100 anos, bonitinha, né? Estamos de luto. Mas, enfim, eu fui no mestrado, que eu ia dizer, não tinha gente da área de ensino de mestrado na educação. Então, não tinha ninguém para me orientar. E a Lucília Machado, que era da sociologia, me bancou, disse que me orientaria. E eu disse: "Olha, eu vou buscar ajuda na filosofia, tem o Ricardo Fenati". Eu era, assim, bem atinada para as coisas, já por causa da minha militância, né, e o meu envolvimento. Tanto que quando eu fui fazer que eu fui para o mestrado, eu já tinha muitos anos de magistério, né. Já tinha trabalhado em muitos projetos do Estado, com o Tavinho, com a Lila Vatti, que me chamavam porque eu era professora. Eu não era professora de química. Eu continuava sendo professora de matemática e de contabilidade, mas eu era professora, tá. E aí eu falei: "Bom, eu fiz química, preciso virar professora de química. Eu preciso de 2 coisas: aprender sobre dar aula, porque minhas perguntas, minhas questões continuavam sendo muito minhas, né, era muito solitário, como é até hoje a profissão docente, e eu preciso aprender química. Eu não posso ficar formada ensinando débito e crédito. E e aí, assim, na educação, eu encontrei um grande diálogo com Vygotsky e Leontiev. E com uma grande professora de psicologia, Gnela Guiusta, também depois virou minha amiga, professora da Faculdade de Educação, também que já morreu. E nesses estudos, né, eu li uma frase que ficou martelando na minha cabeça, que era uma frase do Ausubel, que ele falava mais ou menos assim: "Muito me admira saber que os professores não sabem que os estudantes não sabem". E eu falei: "Ó, como é que eu enganei tanta gente por tanto tempo?", né. E eu dizia: "Eu sou uma farsa", né, mas eu desenvolvi habilidades para sobreviver na escola.
Agora, será que meus professores não sabiam que eu não sabia? O que eu não sabia? Então, assim, eu ensinava o que eu não sabia, eu não s eu uma hora eu ensinava química que eu não sabia, uma hora eu ensinava contabilidade, que eu também fiz um curso técnico à noite que só me serviu muito para isso, né. E aí eu comecei a ficar antenada com essas coisas, com os meus alunos, sabe, para poder descobrir o que eles não sabiam, como é que eu podia conversar com eles. E trabalhei um pouco também em escola pública, mesmo nas escolas privadas, escolas, eh noturnas, né, onde tinha muitos alunos trabalhadores e que tinham perdido o bonde da história. E então, assim, eu sentava muito na carteira com eles, eu era muito magrinha, muito miudinha, e eu falava com eles assim: "Arreda para lá", e eu sentava de um lado na cadeira para poder ver o que que eles estavam fazendo, onde que eles estavam errando, como é que era aquilo. Eh, e aí, então, eu comecei a ficar, mais antenada, né, para os estudos, para as produções construtivistas, né, para a questão das interações, da linguagem, enfim, fiz meu mestrado, terminei o meu mestrado, não tinha concurso na universidade, e eu sabia que eu não sabia nada. E eu falei: "Eu vou continuar a minha vida, vou embora da aula". E dei aula mais 10 anos. Quando teve uma corrida na universidade para aposentar, foi quando o Fernando Henrique virou presidente, e com as mudanças das leis, todo mundo que podia aposentar correu e aposentou. Então, depois de uns 10, 15 anos sem concurso na universidade, o único professor que tinha lá na faculdade de educação era o Eduardo Mortimer, que foi meu professor e foi meu colega, e eu dei aula na escola que ele deu aula. Ele saiu da escola e foi dar aula na UFMG, e eu fui para a vaga dele, no colégio onde ele dava aula. Então ele foi, um colega professor. Eu fui das primeiras turmas dele de prática de ensino. Então, com essa mudança nas leis trabalhistas, surgiu uma vaga para o ensino de química também, porque o Eduardo estava fazendo doutorado e ele ia para a Leeds. Então, eu fiz o concurso para professora substituta. Eu já trabalhava com ele, eu me aproximei dele depois, como amiga, convidada, enfim, né. Falei: "Preciso colar em alguém que ensina como é que a gente ensina". Então eu trabalhei com ele muito, trabalhamos em Contagem 4 anos, com um projeto de formação de professores, aí, assim, eram, 50 professores, 15 escolas, 6.000 alunos, e foi aí que a gente produziu material didático, eh, enfim, né, que eu fiz um grande trabalho junto com ele. Aí ele foi para Leeds, eu virei professora substituta, depois surgiu a vaga, e eu virei professora da faculdade de educação. E aí, então, de novo, como é que ensina o que não sabe? Eu tinha que ensinar as pessoas a serem professores. Mas eu era professora, né, então, aí sim eu precisava fazer o meu doutorado. Então, entre o meu naquela época que eu fiz o meu mestrado, existiam 10 pessoas entre mestres e doutores em ensino de química no Brasil.
Então não tinha quem orientasse, não tinha campo, Que não ano era tinha isso, Maria mercado. Emília? Oi? Que ano era isso, mais ou menos? Que eu fiz o meu mestrado? Vamos ver, as contas são assim, eu eu me casei em 82. Mateus nasceu em 85. Foi quando eu fui para o mestrado, porque eu estava grávida dele de barriga, ele nasceu no primeiro semestre meu do curso de mestrado, 85, tá? E aí, o mestrado naquela época durava 5 anos. Então, de 85 a 90, menos um pouco, eu estava na Faculdade de Educação como aluna de pós-graduação. E aí tem um detalhe. Quando eu fiz esse concurso PAFAI, que eu passei, o concurso para o mestrado, a minha ideia era terminar o bacharelado e começando o mestrado, porque podia, até aquele ano anterior, ter 2 matrículas na mesma universidade. E então Hoje não pode mais, né? eu não pode mais. Aí eu estava lá de beleza, indo na química, indo na FAI, me chamaram e falaram: olha, você tem que fazer opção. Aí, claro que minha opção foi: estou grávida, não posso fazer o laboratório, só depois. Menino vai nascer e eu nunca mais vou achar tempo e condição de voltar para estudar, e nem necessidade, achar que eu tenho necessidade de estudar. Entre graduação e pós-graduação né? Só tinham 10 vagas para todas as áreas, tá? E eu tinha sido aprovada com 10, tá, 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 tá. Então eu falei: "Não, claro, vou fazer mestrado". Tanto que eu não sou bacharel. Faltou-me 2 disciplinas, faltaram 2 disciplinas, mas, eu acho que eu fiz uma boa escolha, porque eu me constituí fortemente no e pelo trabalho, tá. Então, eh eu me formei permanentemente por causa da minha responsabilidade e do meu compromisso político com todas as Maria Emílias que passam pelas escolas. Então, eu precisava de estudar, eu precisava de ser uma boa professora e eu precisava de enfrentar essas grandes questões da educação. Eh, a data, então, você localizou mais ou menos quando foi isso, né? Eu vou ser professora substituta em 94. Então, assim, para quem formou lá para 85, foi quando eu tive Mateus, 10 anos depois que eu volto. E a mudança do Fernando Henrique, 95, 96, que é quando inicia o primeiro mandato É, dele. Então deve ser por ali que. é por ali. Eu fui professora substituta em 94, 95. 96 eu faço o concurso e aí eu passo. E ainda teve um outro drama, porque como não tinha concurso para a universidade, eu fazia outros concursos. Eu fiz um, inclusive, para o meio ambiente, fiscal de meio ambiente, passei em 10º lugar, só tinha 5 vagas, não passei. E aí depois eu estava grávida de Daniel e apareceu uma oportunidade para eu trabalhar no CETEC. Só que, de novo, eu estava grávida. Aí eu estava de barriga, não podia trabalhar no CETEC e, enfim, fiquei mais um tempo desempregada. Depois foi que
Voltei para a escola, dei aula mais um tempo na rede privada e lá em Contagem, que era rede pública, onde eu fui consultora, a minha tese de doutorado sai de lá, né, o livro, meu que eu narro, na minha tese de doutorado, eu narro essa história de formar formadores. Enfim, é um pouco disso, não sei se deu, assim, para ter uma noção desses vários descaminhos, né, e de Com como é que certeza. tudo isso me constituiu professora. Sim, com certeza. E aí, para fazer o doutorado, o Eduardo mesmo falou comigo assim: "Não, você não faz o doutorado aqui não, porque senão fica muito endógeno. Você foi aluna da UFMG, você fez mestrado na UFMG", ainda disse que me orientaria, que seria uma honra e tal. Nós sempre tivemos uma relação muito respeitosa um com o outro, e tenho por ele muita gratidão, né, por tudo que ele me ensinou e me orientou a fazer. E ele foi um dos que disse: "Eu acho que você deveria procurar uma outra universidade". E aí eu fui para a Unicamp, né, lá eu fiz o doutorado, e e é lá que eu encontro, por meio da minha orientadora, né, Corinta Geraldi, o Vanderlei Geraldi, que é do IEL, era do IEL, né, da linguística, e aí é que eu vou estudar Bakhtin, né, e me encanto com Bakhtin, e eu acho que aí ele dá conta de me dar um certo conforto, porque eu encontro respostas por meio da filosofia, né. O Bakhtin é um filósofo da linguagem, né. Então eu acho que, pra mim foi assim, né, o meu chão, o meu norte, né, foi o tempo que eu passei em Campinas, nessa convivência com as pessoas. Claro, eu fiz na educação, mas eu assisti muita aula no IEL, eu acompanhei muito o Vanderlei nas aulas que ele dava lá. Também acaso e necessidade, para aproveitar, para fazer disciplina, para aproveitar carona, né, porque lia e discutia algum texto de Bakhtin que eu estava meio garrada. Mas, enfim, foi, assim, uma experiência que aí sim, muito formadora, sabe. Aí forma, assim, a Maria Emília, do ponto de vista das subjetividades, das sensibilidades, tá, dá um retoque, né, uma arrumação para as minhas ideias no campo teórico. Para além da psicologia, da política, né. E aí, assim, eu vou, me preocupar muito com o ler, e o dar a ler, né, que está lá atrás na minha história, né. E e aí eu oriento os alunos muito no sentido de vamos ler, de ler com o outro, de ler junto, de ensinar a ler, de produzir o texto didático. Eu escrevi texto didático, né, e aí no livro esse cuidado com esse diálogo, do diálogo da ciência com a cultura, com a filosofia, né, com outras explicações de mundo. Eh, então acho que, assim, o doutorado ele vem para coroar a obra, não é que ele vai me fazer pesquisadora, sabe. É que ele, por meio dele, eu encontro um sentido na educação, respostas para as questões que eu tinha. Ele me desassossega, mas me desassossega de um jeito bom, sabe, que me deu, segurança, tranquilidade.
E eu acabo abordando o Bakhtin de uma forma diferente do que os meus colegas que ficavam mais na questão da dialogia, né? E aí eu vou para o campo da constituição do sujeito, para as subjetividades, a responsabilidade do ato ético e o ato responsável, né? Então, eu acho que isso, assim, deu o tom depois do que eu faria como pesquisa, o que eu orientaria. E nessa história se passaram 41 anos de magistério. E eu fiquei 18 anos na educação básica, na rede privada de Belo Horizonte e em Contagem, que era pública, e 21 para 22 anos, quase 20, acho que foi 23 anos na universidade, para até eu aposentar. E assim, eu acho que a última indagação minha, eu dou conta dela nesse ano. Ficando velha, memória ruim, esquecendo panela no fogo. E aí o meu filho um dia falou comigo assim: "Ô mãe, você precisa ir a um geriatra". Eu já tinha ido há mais tempo por aconselhamento da Andréa Horta. Ela falou: "Maria Emília, a gente vai no geriatra quando a gente está mais novo, porque aí vai construindo uma história dos seus testes, da sua memória e tal". Mas eu fui e não voltei mais. Aí depois eu até procurei esse médico, mas ele já não atendia pelo meu convênio. Eu falei: "Eu não vou pagar médico ou por conta disso, eu tenho que começar agora uma história nova, né, de idoso que tem plano de saúde". Aí eu fui a um geriatra. Cheguei lá, ele me fez várias perguntas, por que eu estava, como é que eu tinha chegado ali, onde é que eu estava e tal. E e falou comigo assim: "Olha, eu posso te mandar para fazer uns testes". É uma bateria de testes que leva umas 6 horas, tem teste de 3, 4 horas e fazem vários dias. E aí ela me manda o resultado dos testes para eu continuar trabalhando com você. Mas você não tem nada. Eu posso fazer pequenos testes aqui com você, de coisas que eu faço aqui rapidamente. Você quer fazer? Eu falei: "Quero". E aí ele me aplicou testes, assim, uma meia hora, e a hora que eu terminei de fazer, ele falou comigo assim: "A sua memória é boa, compatível com a sua idade. Você tem ótima cognição, você compreende bem, tararã, tararã. Você tem um problema que você já deve ter diagnóstico dele, porque ele é significativo. Você tem um importante déficit de atenção, um TDAH". Aí eu falei com ele, falei: "Não acredito, era isso. Ainda bem que não me contaram lá atrás, porque senão eu não tinha me esforçado tanto para sobreviver na escola, porque eu era tida como uma pessoa que tinha problema, né, fraca da cabeça, não dá para a escola, né. E agora eu entendo, né, que é que eu sofri tanto na escola e como é que eu fui capaz de desenvolver, mecanismos de resistência e de existência na escola e pela escola, né. Enfim, né, é um pouco isso, minha história, né. A É uma história longa, né, eh, e cheia de descaminhos. Mas com muitas lições, eu acho que é para a gente pensar que as pessoas são cheias, plenas de possibilidades, né. Eh, o meu marido, o pai dele amarrou os sapatos aos 7 anos, no dia dele ir para a escola, e falou com ele: "Você vai ser médico, viu, tá?".
Ele falou: "Tá", né. Agora, ninguém nunca me sonhou professora. E adoro dar aula, sabe. Dar aula para mim nunca foi sofrimento. Assim, o lugar onde eu mais gostava de estar era na sala de aula. Aquela coisa da universidade, reunião, comissão, representação, sabe, esse tripé de ão, sempre me deu canseira, embora eu tenha trabalhado muito na administração, né, eu trabalhei 15 anos no vestibular da UFMG, eu no primeiro ano, o Tavinho me convidou para eu ser crítica da prova de química, primeiro ano que eu virei professora, né, da UFMG, para eu ser crítica da prova de química, que é aquela pessoa que lê a prova pronta para dizer assim: "Os alunos não vão entender isso aqui não está bem explicado, não sei o que que é isso faz sentido, se não faz", e tal. Eh, Aí no segundo ano ele me chamou para ser corretora, no terceiro ano eu virei elaboradora, e o final do meu tempo na universidade foi coordenando a equipe pedagógica do vestibular da UFMG, onde eu via todas as provas, punha defeito em todas e arrumava briga com todo mundo da universidade. E acho que é isso, né. Tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que ficou sem responder? Eu ia fazer uma pergunta a mais. A história é muito bonita, né? E muito rica. E a tua narrativa também. É tão bonita quanto, né? Agora, eu ia fazer uma pergunta em relação a essa questão que tu mencionaste ali do sindicato, né? E perguntar como tu enxerga isso hoje, né? Primeiro, a atividade sindical hoje, né? Como É. enxerga isso. E segundo, eu ia perguntar algo mais geral em relação à situação dos professores hoje, né? Dos professores da educação básica, em especial, né? Essa questão do desenvolvimento profissional, da situação profissional hoje, essas mudanças que vêm ocorrendo e que certamente vão continuar ocorrendo, né? Como é que é a tua visão, assim, sobre isso, pensando que você participou de outro momento, né? Como no sindicato e certamente tem uma visão mais ampla, né, sobre essa situação da carreira docente, do trabalho docente, do desenvolvimento profissional. Uhum. Não tenho muito a dizer sobre isso, eu só posso contar a minha história. Primeiro que já estou há algum tempo afastada da universidade, né, o que eu sinto uma falta enorme, né, e eu acho que essa é uma conversa para um outro momento, para uma outra pauta. Sim. Eu sinto falta da escola, né, a escola é o meu lugar. Mas em relação à questão da política, do movimento sindical, eh, eu acho que a educação é uma atividade essencialmente política. Não tem nada a ver com essa palhaçada de doutrinação, de não sei o quê, não. É de formação mesmo, não é? E a formação política, né, ela nos dá uma dimensão, né, de quem sou eu no mundo, e no mundo eu sou no e pelo trabalho, né. É na relação com o trabalho que as pessoas se constituem, né. E essa atuação minha no sindicato, ela foi muito forte. Eu nunca fui diretora do sindicato, mas eu ia praticamente toda semana ao sindicato. Até hoje, né, qualquer dia que eu chego no sindicato, eles têm duas surpresas: "Ai, que bom você aqui, não acredito que é Maria Emília".
E a outra coisa é: "Mas o que que você está fazendo aqui?", né, porque eu já não sou mais desse sindicato. Mas no sindicato, por exemplo, eu trabalhei muito na campanha das diretas. Já era o fim o fim, mas ainda estava em processo a campanha da anistia. Eh, Essa coisa de ir para a rua com bandeira, de fazer grandes movimentos, sabe, de correr da polícia, de apanhar da polícia, esse embate com o sindicato patronal, né, porque eu não era diretora, mas os professores eram convidados, podiam ir nas mesas de negociação, né. E era assim, então acho que essas coisas vão forjando a gente para a luta, né, e para compreender o lugar e a importância da escola pública, de uma formação sólida no campo da filosofia, da sociologia, da política. Eh Tanto que os meus orientandos de mestrado e doutorado, quando eles iam matricular nas disciplinas, e que vinha com o papelzinho da matrícula para eu assinar, ou me perguntar o que que devia fazer, eu sempre falava assim: "Você já fez alguma disciplina de filosofia, de sociologia, de política?". "Ai, mas quem vai dar aula nesse semestre de sociologia, X ou Y?". Eu falava: "Não interessa. Você vai conhecer a biblioteca. Você não precisa conhecer as obras. Você não precisa compreender cada um dos sociólogos, que vão ser referência dos autores da sociologia, que vão ser referência no curso. Você nem precisa gostar desse professor ou desgostar, mas vai ser uma oportunidade de você arrumar a sua cabeça para você conhecer a biblioteca, saber onde os livros estão. Porque quando você precisar, você volta a essa biblioteca e mergulha naquilo que você precisa. Eh, e a outra pergunta é: fez na política? Tem que fazer na política. Tem que compreender as políticas do Estado, né, as políticas públicas da educação, né, os imbricamentos, né, as injunções, as disputas, quem perde, quem ganha. E eu tinha convivido, assim, muito no mestrado com o Cury, então, assim, eu fui aluna do Cury, do Oder Barbosa, então eu li muito, né, política pública, e eu fui aluna do Neidson, né, então eu tinha bons referenciais de professores, que foi quem me deu a biblioteca. E eu falava isso com os meus alunos, com os mestrandos e doutorandos, e eu acho que isso continua valendo e é preciso, né, eh, porque o projeto iluminista que nos marcou tanto, né, inclusive a partir da nossa Constituição de 1988, né, a Constituição cidadã, né, de formar o cidadão, né, nos dá margem a pensar: que cidadão é esse? Que cidadão é esse que nós formamos, né? Parece que esse modelo do esclarecimento, ele não funciona. Não é isso que forma pessoas e mentes, corações, né? Como é que pode pessoas, assim, tão pouco sensíveis, né, a veja no caso da pandemia, né, o sofrimento que foi para a gente enfrentar, por exemplo, uma questão que para nós era favas contadas, vacinação em massa. Aquilo foi um susto, né, e muito me assusta também, as pessoas,
se vangloriar em não ter vergonha de expor a sua ignorância, né. Por exemplo, eu tenho deferência por vários teóricos que não são da linha que eu adoto, né, não são os meus referenciais, mas eu tenho deferência, eu tenho respeito, né, como diálogo, como outro legítimo. Eh, e eu acho que a educação, né, a gente fala assim: "Ah, o mundo avançou muito cientificamente, tecnologicamente", né, tá, mas do ponto de vista ético, moral, dos afetos, das sensibilidades, nós estamos na Idade Média, né, então a questão da educação, ela precisa ser repensada e nesse âmbito, qual é a formação profissional docente, inclusive dos que estão em serviço, para promover esse estranhamento, né, de pessoas. Por exemplo, dentro da universidade, nós temos pessoas de extrema direita, declarados, que não têm vergonha, porque antes as pessoas tinham vergonha, elas escondiam, agora elas acham bonito. E aí eu fico pensando assim, como é que um fundamentalismo religioso dialoga com uma educação científica, com um professor universitário, né? Como é que essa cabeça, o que está acontecendo no mundo hoje com essa formação? Eh, então eu acho que eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que a gente precisa de mais sensibilidade e de menos, eh modelos de de esclarecimento, sabe, porque não é pelo esclarecimento, a questão é mais complexa do que isso. A questão ideológica, ela é muito pesada, né, e da ideologia de massas, né. Por exemplo, a vida inteira na minha casa tinham 2 valores fundamentais. Minha mãe era escola, era educação. Tem que estudar para ser alguém, para ser gente. Ó, independentemente do significado disso, minha mãe insistiu na escola. E meu pai dizia: "Tem que trabalhar, é preciso trabalhar". E esses valores de honestidade, de lealdade, de justiça, isso era um bem familiar. Nós somos formados com esses valores. Na minha casa, por exemplo, mentir era uma vergonha. Não cabia mentira. Hoje o povo mudaram de nome, chamam de fake news, mas para mim continua sendo a mesma vergonha. Então, eu não entendo muito o que está esse momento que a gente está passando, essa explosão das redes sociais, onde as pessoas não têm vergonha de passar vergonha, né, enfim, eu acho que tem um grande desafio, mas é na e pela escola, no e pelo trabalho que a gente se constitui humano. Muito bem, professora Maria Emília. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Não, acho que era mais ou menos isso, né, não tenho muito mais que dizer. Eu acho que só falando um pouco da questão da narrativa, Sim. eu acho que essa contar histórias é muito formativo e é um modo não paradigmático de produzir conhecimentos, né, de explicitar sonhos, utopias, né, de formar mentes, corações. Professor pensa narrando, né, professor conta história, né, e eles contam entre eles trocam entre eles,
e nós, na universidade, ficamos muito distantes disso, com os nossos modos formatados de fazer pesquisa e de tirar conclusões rápidas, né, pouco dialéticas, se então, né. Então, assim, eu fico feliz com esse projeto, me sinto honrada de estar fazendo parte dele, né, e espero ter contribuído aí com pílulas para pensar a formação docente no nosso país. Desculpa, diante de Uhum. tantos desafios. Com certeza, contribuiu demais, foi muito legal a tua história, muito linda, muito rica, certamente vai contribuir muito com o projeto, né? Ah, eu não E, contei uma parte, faltou uma pô, partezinha rápida, Carlos. claro, Eu temos tempo. quando, eu já estava quando eu estava fazendo o doutorado, e que eu tive um período de 2 anos de afastamento, quando eu fui voltar para Belo Horizonte, aí me perguntaram assim: "Maria Emília, você quer voltar para onde?" Porque já tinha muitos professores na área de ciências, o setor era grande, tinha muitos cursos enfim, e eu pude escolher, na hora deles distribuir os créditos, né, as disciplinas, para ver onde eu ia ficar. E eu disse para eles: "Olha, eu quero voltar para a pedagogia, porque eu tenho um compromisso com elas". Quando eu entrei, eu dei aula na pedagogia de fundamentos e metodologia de ensino de ciências, e eu não sabia nada, nada. Então, eu achei que eu tinha um compromisso com aquelas alunas lá atrás, né, de deixar algum legado para aquelas que poderiam ser minhas alunas naquele momento que eu estava já com uma bagagem maior. E aí eu voltei e escrevi junto com a Mairi 2 livros, que é o Trilhas para ensinar ciências para as crianças, né, e um outro para a educação infantil. Em que pese todas as críticas, eu desconheço até hoje, pode ter, eu estou desinformada, desatualizada, mas ninguém no país que se atreveu a fazer isso, escrever um livro de ciências para as alunas da pedagogia ter fundamentos e metodologia de ensino para se virarem na vida, nesse segmento do Fundamental 1 e da educação infantil. E a outra coisa foi trabalhar na licenciatura do campo. Eu ajudei a criar o PTerra, eu concebi o curso, defendi o curso, estive junto, na frente, na defesa desse curso na Faculdade de Educação. É uma outra questão política que também já está muito estudada, tem muitos dados, mas foi um parto muito difícil, né. Era um curso, para o MST, o PTerra, né, e abrir a universidade para o MST, tá aí o barulho até hoje, né, os desdobramentos disso até hoje. Depois que ele era experimental, depois que ele vira a licenciatura do campo e que se espraia no país inteiro. Então, conceber esse curso e no formato da educação da linha de ciências da vida e da natureza, foi um desafio muito grande. Eu contei com a contribuição de pessoas muito iluminadas, muito transgressoras, gente de fora da universidade, né, que marchava e andava circulava por outros lugares. E aí eu saio depois para fazer o pós-doc e mergulho então na nas tensões desse curso, da licenciatura do campo na universidade, e
nas possibilidades de intercompreensão entre os universos, os diversos universos culturais, né, dos estudantes do campo e os estudantes da universidade e os professores da academia. E aí eu acho que isso também, assim, foi uma coisa bacana na minha vida, sabe? Eu sempre fui transgressora nesse sentido de fazer coisa diferente, de pensar coisa diferente, de achar que era possível, né? E porque ninguém dizia que não era possível, a gente ia e tornava realidade. Eu acho que isso na universidade é uma coisa muito rica, porque a liberdade de cátedra ainda nos permite fazer esse tipo de transgressão, embora a gente tenha também, estamos vivendo numa sociedade policialesca, né, inescrupulosa, maldosa, a ponto de dizer que nós, professores de química, produzíamos drogas nos laboratórios, anfetaminas, que a gente distribuía droga para os alunos, e que a gente dava aula nu, né? Eu fiquei muito assustada o dia que falaram isso, eu falei, gente, olha só, né? Eu não sabia disso, que a gente aqui andava nu, eu nunca vi isso até hoje, e se eu soubesse, né, o calorão que faz aqui, a gente já tinha lançado moda no país inteiro, né? Então, assim, uns absurdos, sabe? Umas pessoas mau caráter, né? Então, a universidade é um lugar onde emergem esses paradoxos e a gente pode enfrentá-los, debater com a sociedade, né? Eu sou uma defensora da universidade, do Reúne, da expansão das escolas públicas, da universalização do acesso, das cotas, enfim, assim, na ordem e contra a ordem que a gente vai avançando. Uma hora a gente até desespera, porque a gente fala, não, nós estamos andando de ré, né? Mas é assim, né, que a gente se constitui nesse mundo, né, tão desigual. Maravilha. Muito obrigado pela participação. Foi muito bom. Muito boa essa conversa, muito bom ouvir essa narrativa. E nos trombamos por aí. Com certeza. Um abraço para todos, uma honra mais uma vez falar com vocês. Tudo de bom e sucesso na academia, que vocês têm muito trabalho. Muito obrigado e também sucesso na tua vida aí. Obrigada.